Olá, queridos irmãos e irmãs. Quero convidá-lo mais uma vez para participar do nosso programa através da leitura orante. Mas antes de começar, quero convidá-lo também a compartilhar esse programa, dar seu like, enfim, fazer um comentário também. Isso vai nos ajudar muito. Como vocês já sabem, a Lexio Divina é um momento em que a gente lê, medita, contempla a palavra de Deus. E para levá-la para dentro do nosso coração, nós temos que criar uma intimidade com o Senhor para que a nossa vida seja iluminada por Ele. Então vamos nos colocar na presença do Senhor, traçando sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para que o Senhor nos escute, precisamos abrir espaços dentro de nós para acolhê-lo. Então vamos desconectar a nossa mente de todo barulho. Você pode respirar fundo, fechar os seus olhos e aí você vai se abrindo e pedindo ao Espírito Santo que nos escute, nos ilumine, para que a palavra de Deus caia no nosso coração e produza frutos. Rezemos ao Espírito Santo. Escuta-nos, Espírito Santo, tu que és nosso amigo, tu que estás sempre perto de nós, enche os nossos corações com teu amor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque quando Jesus voltou a ti, nos enviastes o Espírito Santo para que ocupasse seu rosto. Ainda que não possamos te ver, sabemos que está atuando no mundo, em tudo que é bom e santo, e em nossas vidas para que cumpramos tua vontade. Envia-nos o Espírito Santo, te rogamos, para que molde nossas vidas e nos guie para sempre. Amém. Vamos começar propriamente dita a nossa leitura orante através da leitura do Evangelho. O Evangelho que Jesus nos apresenta hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. É a parábola em que Jesus nos fala da vinha. Ele utiliza a imagem da vinha para falar de um povo que aceita o desafio do amor de Deus e que se coloca a serviço de Deus. Desse povo, ele exige frutos de amor, paz, justiça, bondade e misericórdia. Ouçamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar,
o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, nesse evangelho, ele narra sua própria história. E a história de um povo que rejeita o Filho de Deus, que mata o seu filho. E meditando essa palavra, eu sempre tive nesse versículo em que ele fala no final do evangelho: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Sempre assim me tocou muito. E hoje eu gostaria de partilhar, né, essa meditação, o que realmente ela significa para mim, porque isso significa que nada vai se manter em pé se ele não estiver aqui. Se eu, né, não entendê-lo, que Jesus é essa pedra fundamental na minha vida, né? E sem ela, tudo abala, desestrutura. Então eu entendi que no final desse evangelho ele coloca nesse sentido, né? Porque tudo foi feito para ele, né? Tudo é para ele, e sem ele nada é bom, nada é feito, né? Então, ele deve ser o fundamento da minha vida, né? Ele deve ser essa pedra fundamental que foi rejeitado por muitos. Então, nesse evangelho, assim, vem para mim muito, aceitar Jesus, né, na minha vida como centro, né, o princípio, o centro e a meta da minha vida, e não rejeitá-lo, né? Quando eu rejeito Jesus, essa pedra que é fundamento da minha vida, que pode ser o fundamento da minha vida, ela passa a ser uma pedra de tropeço. Então aí eu lembro, né, da profecia, né, de Simeão, que ele fala, né, que esse menino, né, ia ser causa de tropeço para muitos, né? Então, a partir do momento que eu não aceitar Jesus, ele passa a ser uma pessoa que me incomoda, uma imagem ou uma pessoa que me incomoda muito. Então, às vezes, nós que estamos, né, envolvidos na igreja, a gente demora muito para entender tudo isso, né, Ivone? E assim, e às vezes uma pessoa, né, que não faz parte, que é digamos assim, um pagão, às vezes ele ouve a palavra de Deus e assim, prontamente ele se converte. Se converte, aceita, né? Aceita Jesus. É um processo, né? Às vezes, naquele momento aceita, tá tudo bem, mas logo ali também esquece e deixa. Então, a cada dia, todos os dias, ter em base Jesus, né? Porque senão desmorona mesmo. E eu vejo assim, que a única forma que nós temos realmente, eu, você, nós aqui, né, Ivone, da gente colocar Jesus no centro da nossa vida, é buscar
né? Estar com Ele através da palavra, viver os a sacramentos. palavra, né? Tudo é a palavra, porque como que a gente vai ter esse Jesus como base na nossa vida, a não ser dentro da palavra, meditando a palavra, conhecendo a palavra, né? E o sacramento, né? Da Eucaristia, a gente estar bem preparado para receber. Então aí Jesus passa a ser o nosso alicerce. E é todos os dias, né? Porque não adianta um dia que eu estou passando por alguma dificuldade, então eu vou procurar. Não, daí tem que ser direto, né? Então, as palavras que se destacam é a vinha, para mim, né? A vinha, claro, o arrendou e mandou buscar seus frutos. Quando arrenda, Deus não deu, não vendeu, arrendou. Arrendou sempre, deu tudo certinho, a vinha ele fez um espetáculo, né? Tudo que tinha que fazer e arrendou para alguém tomar conta. E depois, quando a gente arrenda, a gente quer alguma coisa em troca. Que é a prestação de conta. Que é a prestação de conta. E eu também meditando essa palavra, eu falei assim, mas como Deus me deu tudo, né? Tanto na minha vida, como a gente pode pensar num planeta, como eu pensei na igreja também, mas eu falei assim, quem são esses cobradores que Deus manda? Daí eu falei assim, é uma pessoa que vem pedir alguma coisa, é a igreja que nos pede um trabalho, a nossa paróquia, será que eu estou devolvendo os frutos? Ou a preguiça toma conta, ou a indisposição, não vou, deixa para depois. Então essa palavra me deu um alerta, falou, olha, presta atenção nas cobranças, no que você está devolvendo. Ou quais os frutos, né? Para a gente ficar mais esperto com os cobradores. Né? E vem, né? Todo dia tem uma cobrança, todo dia tem o meu irmão dentro de casa, no trabalho, na igreja. Essa é a proposta de Jesus, né? De Jesus. E para a gente também pensar no sentir que é meu, a minha autossuficiência, eu não preciso, né? Não. É outra coisa, fala assim, depende tudo de Deus, tudo, né? A oração, ela precisa brotar dentro de nós, em resposta à palavra que entrou, através daquilo que nós meditamos. Então, façamos deste momento um momento de diálogo com Jesus, um verdadeiro encontro, expressando o que o coração sente, se é louvor, gratidão, súplica e até mesmo ficar em silêncio. A palavra de hoje me convida a rezar pedindo a Jesus que eu nunca o rejeite. Como diz o versículo em João 15, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu rezo a Deus, a Jesus, pedindo, fica comigo, Jesus, todos os dias da minha vida. Fica comigo com minhas fragilidades e minhas dificuldades, nas minhas provações, nas minhas tristezas e decepções. Fica comigo, Jesus, proteção divina. Fica comigo e não deixe que eu caia nas tentações e permaneça contigo sem vacilações. Me dê a graça de estar a seu dispor e ser testemunha de justiça, paz, amor. Amém. Senhor, purificai o meu coração de toda inveja, de todo sentimento de posse e de autossuficiência. Abra meus olhos para te enxergar nos irmãos. Amém.
No silêncio do nosso coração, podemos interiorizar esta oração e permitir a ação de Deus que recebeu a nossa oração e colocar nosso compromisso, nosso gesto concreto. Eu penso que a gente reza para mudar. Então, eu devo rezar muito para mudar muito. E a oração, ela me leva a discernir, o que devo fazer para mudar, para renovar, deixar, as coisas velhas e ser uma pessoa nova. Então, o meu compromisso é esse aceitar Jesus, não rejeitá-lo, mas aceitar Jesus é aceitar o irmão como ele é, do jeito que ele é largar o comodismo, o egoísmo, o orgulho, o dinheiro, o poder, que não são os valores que Jesus nos propõe. E quando eu dou valor a essas coisas, eu estou rejeitando Jesus. Eu tenho as mesmas atitudes que aqueles fariseus e os sumos sacerdotes, Então, é isso, É aceitar Jesus de todas essas formas. Meu compromisso essa semana é meditar a palavra, o versículo: a pedra rejeitada tornou-se a pedra angular. A minha pedra angular és tu, Senhor Jesus. Durante essa semana, vou pensar na prática se eu estou me valendo deste alicerce. Se eu não me alicerçar na sua rocha, de nada vale a minha vida, e o reino me será tirado e dado a outro. Chegamos ao final de mais um programa. Espero que a palavra de Deus hoje tenha ajudado a você a rezar e ver a vida de um novo modo. Então vamos pedir a bênção, para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, ilumine o seu rosto sobre nós e tenha piedade de nós. Mostra-nos teu rosto e nos conceda a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.